Olá! Hoje vamos falar sobre multiplicação de matrizes. Na verdade, uma sequência aqui da aula inicial nossa, que estava trabalhando com matrizes determinantes, né? Então, nesse caso, vamos trabalhar com multiplicação de matrizes, né, em dois momentos distintos. Primeiro, vamos multiplicar por um valor constante, que é dado o nome em álgebra de escalar, e depois vamos fazer a multiplicação de matriz por matriz também. Lembra que na última aula foram apresentadas as propriedades principais, né, os axiomas para o cálculo da adição de matrizes, que também servem, eles são válidos também para a subtração de matrizes. E nesse caso, nós vamos trabalhar com os axiomas também, vai ser mostrado nos próximos slides, para a multiplicação das matrizes, né? Um primeiro momento, que é bastante importante dizer antes de começar a exemplificar, é que a multiplicação de uma matriz, né, por um escalar seria a multiplicação de uma matriz conforme as leis de formação de matriz que foram dadas anteriormente, por um por um valor constante qualquer. Nesse caso, duas propriedades precisam ser obedecidas, né? Que seria a existência de um elemento neutro, nesse caso, né, ou uma matriz unitária que vezes uma matriz qualquer tem que ser igual à própria matriz, e a propriedade associativa, né? Se tivermos aqui dois escalares, A e B, né? Então B multiplicado por A, depois pela matriz A, depois multiplicado por um escalar A, é igual à multiplicação dos dois escalares A e B pela matriz A. Então, para fazer o cálculo de multiplicação de matriz por escalar, essas duas propriedades elas devem ser obedecidas. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, temos um valor inteiro, né, um escalar, menos 2, e uma matriz compostas pelos elementos na primeira linha 2 e 10, na segunda linha de 1 e menos 3. A multiplicação de uma matriz por escalar acontece, né, ela ocorre, a multiplicação de cada elemento da matriz pelo valor constante. Né? Então seria o menos 2 multiplicado por 2, o menos 2 multiplicado pelo 10, e assim também para outra linha. Então, o menos 2 vezes 2 dá um valor de menos 4. O menos 2 multiplicado pelo 10 dá um valor de menos 20. E na segunda linha, menos 2 vezes 1, menos 2. E menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo. Certo? Então, na multiplicação de uma matriz por um valor constante por um escalar, nós temos a multiplicação desse valor por cada elemento da matriz. Agora vamos entrar na questão da multiplicação de matrizes. Quando nós temos duas matrizes, como é que nós vamos fazer essas multiplicações, né? Alguns exemplos vão ser apresentados até o cálculo de determinantes, mas antes é importante apresentar também alguns axiomas ou propriedades que a gente tem na multiplicação de matrizes. Um primeiro ponto que é importante ser destacado é que, diferentemente da adição, no caso do produto de matrizes, nós não temos a propriedade comutativa. Tá? Então, o produto de matrizes ele não é comutativo. E as outras três propriedades? A primeira propriedade aqui, né? Então, multiplicar a matriz A pela matriz B é diferente da multiplicação da matriz B pela matriz A. E os outros dois exemplos aqui. Sempre que nós formos multiplicar duas matrizes, está escrito aqui, ó, obrigatoriamente, o nosso número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, aqui, ó, uma matriz A, M por N, multiplicado por uma matriz B, P por Q, a condição que satisfaz isso daqui é que o número de coluna da matriz A, que seria o N, tem que ser exatamente o mesmo valor do número de linhas da segunda matriz, nesse caso denominado pela letra Q. Tá? Foi colocado aqui. A matriz resultante, né, de uma multiplicação
dessas duas matrizes, né, seria uma matriz A e B, pela quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda. Então ficaria um produto de A e B de M linhas por Q colunas. Aqui tem um exemplo, né, como é que a gente vai calcular o produto, né, como vamos multiplicar duas matrizes. A ideia é básica, né? Ela acaba sendo simples, não é difícil. Eu sei que alguns alunos acabam confundindo essa multiplicação, porque numa matriz quadrada acaba sendo mais simples, né? Mas numa matriz de terceira ordem, de quarta ordem, complica um pouquinho mais. Mas a regra ela é bastante simples e até fácil de ser aplicada. Basta a gente lembrar que nós precisamos multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz e somar todos esses elementos. É por isso que a condição que foi apresentada no slide anterior precisa ser satisfeita, né? Só é possível multiplicar matrizes onde a quantidade de colunas da primeira, quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Então aqui, ó, nesse exemplo, nós temos menos 1, que é o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz A, multiplicado pelo primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz B, precisa ser somado pela multiplicação, né, pelo produto do segundo elemento da primeira linha da matriz A com o primeiro elemento da segunda linha da matriz B. Então ficou aqui, ó, menos 1 vezes 1 mais 3 vezes 3. Tá? Para esse caso específico, ó, menos 1 vezes 1 mais 3 vezes 3, nós temos menos 1 mais 9, esse elemento seria igual a 8. Tá? Como é que a gente chega no segundo elemento ali, no 10? Nós vamos multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Então, ó, menos 1 vezes 2, aqui vai dar menos 2, mais 3 vezes 4, que dá 12. Então, menos 2 mais 12, nós vamos ter o elemento 10. Repetindo esse procedimento para a linha de baixo, nós vamos encontrar os valores equivalentes ali a 10 e a 16. Né? Nesse exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, vamos fazer ele inteiro. Ó. Então, a segunda linha da matriz A, multiplicado pela primeira coluna da matriz B, vai me dar o 10. Então, ficaria 4 vezes 1 mais 2 vezes 3, né? Que seria 4 mais 6, 2 vezes 3, né? Daria 10. E o último elemento seria a segunda linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B, onde eu tenho 4 vezes 2 mais 2 vezes 4, né? 8 mais 8 igual a 16. Então, a regra, né, para fazermos o produto, né, o cálculo de duas matrizes, a primeira condição é que a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente o número de linhas da segunda, e depois nós vamos fazendo a multiplicação de elemento por elemento e somando todos. Então agora nós vamos falar sobre multiplicação de matrizes, né, sobre os axiomas, as propriedades para multiplicação, como foi dito anteriormente. Só que antes de apresentar essas três propriedades, é importante lembrar o que foi dito em alguns slides anteriores, que o produto de matrizes ele não obedece à propriedade comutativa. Então, multiplicando uma matriz A por uma matriz B, o resultado obtido é diferente da multiplicação, né, do produto da matriz B pela matriz A. Tá? Então, na multiplicação de matrizes, a propriedade comutativa não funciona. Tá? Além dessa propriedade, tá, que não funciona para o produto das matrizes, temos três outras aqui que elas vão ser apresentadas, que seria, no caso, a propriedade, a primeira, a associativa, que multiplicando uma matriz, né, pelo produto de outras duas, a matriz A, pelo produto da matriz B com a matriz C,
o resultado obtido é o mesmo se eu multiplicar primeiro as matrizes A e B e o resultado multiplicar posteriormente pela matriz C. Também existe, né, um elemento neutro. A existência do elemento neutro, no caso de uma matriz, é uma matriz identidade. Tá? Então, multiplicando uma matriz por uma matriz identidade, nós vamos ter como resultado a própria matriz. Né? Claro, assim, na associativa, multiplicando a identidade pela matriz, o valor obtido é o mesmo, né, da própria matriz A. E a propriedade distributiva para o produto de matrizes também funciona. Né? Então, se somarmos duas matrizes B e C, e multiplicarmos o resultado da soma pela matriz A, nós vamos encontrar o mesmo resultado se for feito o produto das matrizes A e B e A e C, e depois somar esses resultados. Tá? Então, essas três propriedades elas são válidas para multiplicação de matrizes. E temos aqui uma matriz transposta. Né? O que seria uma matriz transposta? Para obter uma matriz transposta é bastante simples. Né? Uma matriz qualquer, né? Uma matriz transposta de uma matriz qualquer, ela é denotada, né, pelo nome que é dado à matriz e um t elevado. Então, se nós temos uma matriz M, a matriz transposta de M é um mt. E para obter essa matriz, basta que a gente inverta a posição das linhas e das colunas. Então, aqui no caso, uma matriz de duas colunas, né, 4 linhas por 2 colunas, ela ficaria uma matriz transposta de 2 linhas com 4 colunas. Então, aqui, ó, estamos invertendo os valores da linha, colocando ele em coluna. O 1 e 5 que aparece na primeira linha vai aparecer na segunda coluna. O 3 e 2 que aparece na segunda linha aparece como sendo uma segunda coluna da matriz transposta e assim por diante. Né? 4 e 12, 7 e 9. Vamos ter 4 e 12 na terceira coluna, 7 e 9 na quarta coluna. Então, a matriz transposta é a inversão das linhas, né? Basta a gente trocar as linhas pelas colunas. E uma matriz inversa? Né? O que seria uma matriz inversa? Lembra que anteriormente foi dito que tanto a matriz identidade, né, quanto a matriz inversa são matrizes importantes que vão ser adotadas em vários momentos do curso de álgebra. Então é importante também, é fundamental que a gente saiba calcular uma matriz inversa. Né? Então um exemplo aqui, né, dado uma matriz na primeira linha 1 e 2, na segunda linha 3 e 4, como é que é possível obter os valores de uma matriz que seria o inverso dessa matriz? E a denotação, né, seria o nome da matriz elevado ali a menos 1, que significa matriz inversa. A matriz A, e aqui a gente tem a matriz inversa de A. Então, como é que nós vamos fazer para calcular uma matriz inversa? Aqui é importante a gente lembrar que sempre, para fazer o cálculo da matriz inversa, vamos obedecer a seguinte regra. A matriz multiplicada pela própria matriz inversa vai dar igual a uma matriz identidade. Lembrando aqui dos slides anteriores, a matriz identidade é aquela que apresenta um valor unitário em toda a diagonal principal e os outros elementos são iguais a zero. Então, tendo uma matriz A aqui, a mesma apresentada aqui no início do exemplo, 1, 2 na primeira linha, 3 e 4 na segunda linha, essa matriz multiplicada pela inversa, que ainda nós não sabemos qual é essa matriz inversa, tem que ser equivalente à matriz identidade. Né? Aplicando a regrinha do produto de matrizes, que nós acabamos de ver, né? Que multiplica os elementos da primeira linha com os elementos da primeira linha da primeira matriz com os elementos da primeira coluna da segunda e somamos todos eles, nós vamos obter um sistema. Né? Então aqui ficaria só como primeiro exemplo, 1 vezes A daria A, 2 vezes C, 2C. Então, A mais 2C é igual a 1, também obedecendo a questão da equivalência, da igualdade de matrizes, aplicando toda
a regra da multiplicação, né, do produto de matrizes para os demais elementos, nós caímos num sistema e resolvendo esse sistema, né, por algumas técnicas, vamos aprender, né, vamos ver a resolução de sistemas lineares nas próximas aulas, nós vamos obter a matriz inversa, que nesse caso, então, a matriz inversa da matriz A seria composta pelos elementos menos 2 e 1 na primeira linha, 3 meios e menos 1 meio na segunda linha. Tá? E determinante, né? O que seria um determinante? O determinante vai ser sempre um número associado a uma matriz quadrada, aliás. Tá? Uma matriz quadrada, vamos lembrar que ela tem a mesma quantidade de linha e de colunas. Né? Então, uma matriz A aqui, M por N, vamos ter que o M é igual a N, pode ser de segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. E onde nós usamos os determinantes, o cálculo dos determinantes? Principalmente na resolução de sistemas lineares. Né? Então, primeiro é importante fazer o cálculo, aprender a calcular os determinantes, para na sequência, né, nas aulas futuras, aprendermos o cálculo da resolução dos sistemas lineares. Para uma matriz de segunda ordem, tá, o cálculo do determinante ele é bastante simples. Tá? O que nós fazemos aqui? Multiplicamos a diagonal principal e subtraímos do valor também do produto da diagonal secundária. Tá? Então, no caso, como exemplo aqui, um determinante de uma matriz 2, 3 na primeira linha e 4, 5 na segunda, o cálculo do determinante dessa matriz M seria como? 2 vezes 5 menos 3 vezes 4, ou 4 vezes 3. Né? No caso da 10 menos 12, o determinante dessa matriz é equivalente a menos 2. Então, para uma matriz quadrada, o cálculo acaba sendo bastante simples. Para uma matriz de terceira ordem, também vamos ensinar uma regra, existem algumas outras que vocês podem acompanhar pelo material didático, né, e pelo conteúdo da disciplina. Uma matriz de terceira ordem, uma das formas de calcular o determinante, o que nós fazemos? Nós copiamos a mesma matriz e na frente dessa matriz acrescentamos as duas primeiras colunas. Então pode ver aqui que tem a mesma matriz M aqui 3 por 3 apresentado e depois acrescentando as duas primeiras colunas. Nessas setas, nessas diagonais marcadas em azul, nós multiplicamos todos os elementos e somamos todos eles. Tá? Nas setas marcadas em vermelho, nós também multiplicamos os elementos, mas na hora de fazer a soma, invertemos o sinal. Vamos para um exemplo prático disso aqui. Tá? Aqui ainda com letras, né? Da terceira ordem, podemos ver uma matriz A, B, C. Aqui, na hora de calcular o determinante, as colunas que começam com A e B lá na primeira linha, elas são repetidas. Tá? Mas pegando um valor numérico, aqui, olha, nós temos uma matriz A, 1, 0, 3, menos 2, 4, menos 1, menos 3, 5 e 0. Então, copiamos a matriz e as duas primeiras colunas dessa matriz, multiplicamos todas as diagonais, né, a diagonal principal, todas as diagonais, vamos falar assim, que estão descendo aqui para a direita, multiplicamos todas elas e somamos os resultados. Né? Então, 1 vezes 4 vezes 0, depois 0 menos 1 menos 3, 3 menos 2 menos 5, somamos todos esses valores e depois multiplicamos por todas as diagonais que também estão descendo aqui, no caso, para a esquerda. Só que nessa situação nós substituímos, trocamos o sinal, invertemos o sinal. Então, menos 3 vezes 4 vezes 3, né, o resultado desse produto multiplicamos por menos 3. Aí fica como um exercício fazer essas multiplicações para confirmar que o determinante dessa matriz A apresentada aqui, né, de terceira ordem, ela acaba sendo equivalente a 11. Então,
É isso, pessoal. Nas próximas aulas vamos ver também a resolução de sistemas e ainda outros exemplos com cálculos de determinantes. Eles vão ser importantes para dar sequência ao nosso curso de álgebra.